Canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão preparados para a aula de hoje? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o SSA, tá? Então, eu quero começar uma série de aulas falando sobre esse assunto para o pessoal que está se preparando para o SSA. Ok? Antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, corre lá e se inscreve, é o canal de Ciências Exatas e Naturais, é o Sem Canal, beleza? Bom, então hoje você está com o professor Henrique. Gente, eu quero falar do SSA 2020. Então, você deve estar perguntando assim, SSA 2020, como assim? Foi o processo seletivo de ingresso para o ano corrente, para o ano 2020. Então, eu quero falar da prova de Química, primeira fase, que foi no segundo dia, ok? Então, vamos para as questões. Então, eu quero começar respondendo com vocês hoje a questão de número 11 do Enem do SSA 2020, tá? A questão diz o seguinte, deixa eu vir para cá. O mel de abelha é um alimento viscoso, produzido a partir do néctar das flores, que é processado pelas enzimas digestivas desses insetos. Cerca de 80% em massa da composição do mel é de carboidratos, a saber, 40% de frutose, 30% de glicose, 9% de maltose, 1% de sacarose, além de os 20% de água. Então ele vai dizer o seguinte: qual a massa aproximada do carbono existente em 1 kg do mel de abelha? Então ele vai dar as massas atômicas para a gente. Massa do hidrogênio 1, do carbono 12 e do oxigênio 16. Então o que você precisa começar a fazer? Vamos separar as 4 substâncias que ele relata: frutose, glicose, maltose e sacarose. Então elas têm fórmula molecular C6H12O6, C6H12O6 também para glicose, porque eles são isômeros, C12H22O11 e C12H22O11 para maltose e sacarose, que são os outros dois isômeros, ok? Bom, vamos calcular a massa molecular de cada uma dessas substâncias. Então, como é que a gente faz isso? Vamos pegar as massas na tabela periódica do carbono, que é 12, hidrogênio, que é 1, oxigênio, que é 16. A gente pega as massas na tabela periódica e multiplica pela quantidade de átomos que a gente tem. Então, 6 vezes 12, 12 vezes 1 e 6 vezes 16. Então, aqui estão as massas na tabela, aqui está a quantidade de átomos. Então, o que a gente vai ter? 180 gramas por mol é a massa molecular da frutose. Bom, para a glicose, o mesmo cálculo, naturalmente vai dar o mesmo resultado, porque a fórmula molecular é a mesma. Para a maltose, então vamos ter aqui 12 vezes 12, 1 vezes 12, 16 vezes 11, obtendo 342 gramas por mol. E para a sacarose também 342 gramas por mol. Bom, obtivemos as massas moleculares de cada um dos compostos. Então vamos para cá. Então, eu trago aqui a representação mais uma vez, do que a gente viu no slide anterior, com as massas moleculares. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regra de 3 em cima do carbono. Por quê? Porque ele quer saber justamente a quantidade de carbono presente nesse 1 kg de leite. Então, o que a gente vai fazer? Se 180 gramas por mol é o 100% da massa da frutose, 72 gramas por mol é a massa do carbono. Como é que eu sei isso? Se eu pegar aqui, ó, a massa da tabela periódica do carbono e multiplicar pela quantidade de carbonos que eu tenho na frutose, que é 6. Então, 6 vezes 12 dá 72, ok? Bom, 72. Mas eu pergunto para vocês, se 180 é o 100%, 72 vai ser o x. Faço uma regra de 3, meio pelos extremos, eu obtenho 40% de carbono. Então, essa é a porcentagem de carbono que eu tenho dentro das 180 gramas por mol de frutose. Fazendo a mesma coisa para a glicose, vamos obter também os 40% de carbono, até porque a massa molecular é a mesma. Para a maltose, vamos observar que 342 gramas por mol equivale a 100%, 144 gramas por mol de carbono equivale a X. Por que 144? 12 da massa da tabela vezes 12 átomos de carbono, dá 144. Isso dá uma porcentagem de 42,1% de carbono. Fazendo o mesmo cálculo para a sacarose, nós obtemos também 42,1% de carbono, ok? Então, um cálculo simples. Bom, mas o que a gente consegue observar? A gente tem 1 kg de mel, que equivale a 1.000 gramas, e a gente vai tirar 40%, que é referente justamente ao carbono, tá? Então, fazendo isso aqui, ó, 40% do carbono. Na glicose, ele fala que na composição ele tem 30%, tá, referente ao carbono nesse 1 kg. Para a maltose, ele tem 9%, e para a sacarose, ele tem apenas 1%. Então, fazendo esse cálculo, vamos ter 400 gramas de frutose, tá? Então, se a gente tem 1 quilo, 1.000 gramas de mel, em 1.000 gramas de mel a gente tem 400 gramas de frutose,
certo? Do C6H12O6. Nós vamos ter 300 gramas de glicose, porque é 30%, né? Então, de 1.000, 30% das 1.000 gramas é 300 gramas. 9% a gente tem de maltose, então, de 1.000 gramas a gente tem 90 gramas, referentes à maltose, e 1% dos 1.000 gramas a gente tem 10 gramas de sacarose. Beleza, sabendo disso, o que a gente vai saber? A gente vai obter de informação. Se 400 gramas é a quantidade de frutose que a gente tem em 1 kg de mel, eu quero saber agora só quanto eu tenho de carbono nessas 400 gramas de frutose. Então, se 400 gramas de frutose, que é o C6H12O6, tem 100%, 40% de carbono equivale a quantas gramas? Quando eu faço a regra de 3, eu tenho 160 gramas de carbono. Então, em cada 400 gramas de frutose, eu tenho 160 gramas de carbono. Então, essas 400 gramas de frutose equivale a 40%, a 40% a massa do 1 kg de mel, ok? Fazer a mesma coisa para a glicose, porém na glicose vale a pena destacar que na questão ele fala que a gente tem não 30% de carbono, e não 40% de carbono, e sim 30% de carbono, certo? Então, se 300 gramas, que é a massa da glicose, equivale a 100%, 30 gramas de carbono vai ser X. Meio pelos extremos, eu tenho 120 gramas de carbono. Então, das 300 gramas de glicose, 120 é só de carbono. Beleza? Deixa eu vir para cá, vamos falar da maltose. Então, maltose. Se 90 gramas de maltose dentro desse 1 kg de mel equivale a 100%, 42,1% de carbono, que é a massa do carbono que eu tenho dentro da maltose, equivale a quantas gramas? A um total de 37,89 gramas de carbono, ok? Então, de cada 90 gramas, eu tenho aí 37,89 gramas só de carbono. E, por fim, para a sacarose, se eu tenho 10 gramas de sacarose, que equivale a 100%, né? 42,1%, que é só de carbono, equivale a quantas gramas? Fazendo o cálculo, a gente encontra 4,1 gramas de carbono. Bom, então eu tenho 4,1 gramas de carbono na sacarose, que tem uma representação de 1% na massa do mel. Eu tenho 37,89 gramas de carbono dentro da maltose, que representa 9% da massa do mel. E eu tenho 120 gramas de carbono, que equivale a 30%, tá? Dentro de uma massa de 300 gramas da glicose. E, por fim, eu tenho 160 gramas de carbono, tá? Que equivale a 40%, lá na massa de 400 gramas de frutose. Bom, se eu somar as 160 gramas com as 120 gramas, a frutose mais glicose, isso, quando eu me refiro a isso, eu estou falando só da porcentagem de carbono, mais a porcentagem de carbono dentro da maltose, mais a porcentagem de carbono dentro da sacarose, a soma de todas essas quantidades de carbono vai fazer com que eu tenha a quantidade total de carbono dentro de 1 kg de mel, que é exatamente 322 gramas de carbono. Então, em 1 kg de mel, eu tenho um total de 322 gramas só de carbono, provenientes dessas 4 substâncias: frutose, glicose, maltose e sacarose. Beleza? Então, nós chegamos justamente na resposta de letra C, 322 gramas de carbono. Ok? Está claro para você? Beleza, galera? Então, essa foi a questão de hoje. Quero agradecer. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, corre lá e se inscreve. É o Sem Canal, tá? O canal de Ciências Exatas e Naturais. Dá teu like, deixa teus comentários e vamos que vamos. Vamos continuar se preparando para os vestibulares que estão vindo aí. Ok? Então, valeu, galera do mal. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!